graça e paz. Olha, nossa última participação na Sexta na Estante dentro do tema Mulheres Moldadas por Deus. Eu quero contar para vocês algumas coisas curiosas que aconteceram antes desta gravação. Eu, na verdade, queria continuar falando para vocês sobre mulheres moldadas por Deus, né? Sobre exemplo de mulheres, como eu trouxe a Cecília, como eu trouxe a Perpétua, como eu trouxe a Thelma e tantas outras, né? E continuei nas minhas pesquisas, nos livros, né, em exemplo de mulheres, e nessa busca eu me deparei com outro livro que eu não conhecia. Um livro do John Piper, cujo título é Moldado por Deus. E eu achei muito interessante, comecei a ler o livro e falei, nossa, aqui seria um caminho bem legal para eu compartilhar com as minhas irmãs, né? Porque não é mais um testemunho, né, de alguém moldada por Deus. É um caminho, é uma direção de como ser moldada por Deus, né? Como continuar sendo moldada por Deus. E eu achei interessante encerrar a Sexta na Estante com esse caminho. E John Piper usa o livro dos Salmos, né? Ele diz que o livro dos Salmos são cânticos que moldam o coração e a mente. E eu falei, nossa, muito interessante, vamos começar por aí. O primeiro salmo que ele utiliza é o Salmo 1. E eu estudei o livro, grifei várias coisas para compartilhar com vocês. E antes de eu gravar, né, eu estou gravando agora, antes de eu gravar eu cheguei numa reunião de oração, cuja irmã querida, que estava falando para a gente hoje, né, essa nossa preletora, uma mulher de Deus, né, Dona Laureci, vem contar pra gente sobre os Salmos, né? Dentro do testemunho dela estavam os Salmos, e ela disse que os Salmos ela aprendeu a decorar de pequena com a irmã, inclusive o Salmo número 1, né? O Salmo 23, tantos outros salmos que ela sabe de cor, né? E que esse aprendizado fez a diferença na vida dela, e que depois, aonde ela foi dar aula para todos os alunos, para os filhos, para os netos, ela também colocou isso neles. Decorar os salmos, né? Ela até contou para mim que ganhou um concurso, porque ela sabia o salmo primeiro de cor, inclusive as vírgulas. Então, olha, gente, isso daí vem confirmar, né? É tão gostoso quando a gente vai gravar alguma coisa que não é de mim para vocês, não é da Flávia, né? Não é da minha mente, é de Deus. É Deus que quer falar para cada um de vocês. Usem o livro dos Salmos, né? Leiam, meditem nele, porque é através dele que vocês vão encontrar a fonte para serem moldadas por Deus. E eu vou contar aqui um pouquinho do livro do John Piper. Ele começa dizendo assim, olha, que os salmos são educativos. Em primeiro lugar, eles têm o propósito de instruir acerca de Deus e da vida e na natureza do ser humano. E que ao lermos os salmos, a ideia é aprender as coisas acerca de Deus, da natureza humana e de como a vida deve ser vivida, né? E ele diz que, em certo sentido, na verdade, o livro dos Salmos se inicia no Salmo 1, versículo 2, né? Que a minha querida Dona Laureci tanto falou pra gente hoje, que fala assim, olha, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite, né? Então, essa deve ser a nossa fonte de regra e prática, meditar na lei do Senhor dia e noite, né? Na verdade, o livro todo, o Salmo 1, 2, é como se ele fosse um convite para o restante do livro de Salmos, né? O livro todo, na verdade, é apresentado por meio de um convite a meditar na instrução de Deus, né? É ali que nós vamos encontrar o que a gente precisa para a gente ser moldada, né? Outra coisa que ele fala assim, que na verdade os Salmos eles devem ser lidos ou cantados como poemas e canções. E que a relevância dessa informação que eu estou passando para vocês é que a poesia ou o canto dos Salmos, ele tem a finalidade de incentivar e elevar os sentimentos do coração. Os Salmos, portanto, não devem ser somente estudados, mas também sentidos, né? Os Salmos têm a capacidade, como uma obra de arte, de despertar as nossas emoções, né? Não só o nosso intelecto, mas as nossas emoções, e nos conectarmos com Deus, né? Quem lê os Salmos unicamente com propósitos doutrinários não faz pelo que de fato eles são. São salmos, cânticos, poesia. Eles têm características musicais e a razão para os seres humanos expressarem verdades por meio da música
e da poesia é despertar e exprimir emoções que condizem com uma verdade. Por sinal, hoje, quando nós começamos essa reunião de oração, a partir da leitura de um salmo, Salmo 139, de um único versículo, em seguida, o Zé, nosso ministro de louvor, conduz-nos a uma adoração através de um cântico que é o Salmo 139. Né? Então, nós temos vários cânticos que são salmos. E a gente te convida, né, a cantar na sua casa os salmos. Né? E ele diz que assim, uma das razões para os salmos ser tão apreciados, né, e tantos cristãos o leem e têm eles como sua regra de prática, é que eles têm um leque de emoção muito grande. Né? Por exemplo, dentro do livro dos Salmos você vai encontrar palavras sobre solidão, sobre amor, sobre reverência, sobre tristeza, arrependimento, desânimo e perturbação. Quando você se sentir assim, basta ir para o Salmo 42:5, que diz aqui: por que você está batida, minha alma? Por que te perturbas tanto dentro de mim? Está lá no Salmo 42. Se você tem uma palavra de vergonha, precisa de uma palavra sobre vergonha, exultação, deslumbramento, prazer, alegria, contentamento, temor, ira, né? No Salmo tem lá também uma palavra sobre isso. E assim a gente vai encontrando, né? Direções e direções para as nossas emoções através do livro dos Salmos. Outra coisa que o John Piper fala pra gente é que os Salmos, quando a gente lê e canta os Salmos, os nossos pensamentos e sentimentos são moldados por Deus. Então, diante dessa palavra que é viva e eficaz e é poderosa, né? Não vamos esquecer disso, gente. A palavra de Deus é poderosa. Então, diante dos Salmos, diante da leitura, nós somos moldadas diariamente. Então, eu fiquei muito feliz de Deus nos dar essa última palavra sobre moldadas por Deus, nos dá essa direção, esse ensinamento e essa dica que vai ficar para sempre, né? E ele diz assim, olha, juntamente com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, Salmos foi o livro que, acima de todos os outros, moldou o pensamento e as emoções dos primeiros discípulos. E se ele fez isso com os primeiros discípulos, que ele faça isso conosco, né? E, inclusive, o texto final do John Piper, ele diz assim, o que seria de nós sem o livro dos Salmos? Vamos imaginar a Bíblia sem o livro dos Salmos. Ela seria um livro completamente diferente, eu seria diferente, você seria diferente, a igreja seria diferente sem o livro dos Salmos. Olha que fantástico isso, né? Então aqui a nossa regra de prática e fé a partir de agora vai ser o livro dos Salmos. E o John Piper encerra o livro assim, eu quero encerrar com vocês também, olha. Com grande misericórdia e sabedoria, Deus decidiu nos entregar o livro dos Salmos. Ele o colocou exatamente na parte central das Escrituras. Sem dúvida, não é por acaso, né? Jesus não faz nada por acaso, né? O coração é o centro da nossa vida emocional. E esse livro do coração de Deus se encontra no centro da Bíblia. E como é fácil encontrá-lo? Trata-se de um convite. Deus deseja o nosso coração. Ele o acolherá no estado em que se encontra. E em seguida, com a cura contagiante dos Salmos, ele o moldará, ele a moldará, ele me moldará. Aceite o convite dele. A porta de entrada ele prometeu. Entre, encontre sua alegria em vaguear por aqui em meditação. Você será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dará seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Ele prospera em tudo o que faz. Salmo 1:3. Então, minhas queridas, eu acabo aqui o nosso Sexta na Estante em Mulheres Moldadas por Deus, deixando essa dica preciosa de Deus para vocês, da Dona Laurici para vocês, que é o livro dos Salmos. Leiam, meditem, cantem, declamem, decorem e ensinem a próxima geração. Um grande abraço, que vocês tenham gostado desse tempo de Mulheres Moldadas por Deus. E depois conta pra gente, deixa seu testemunho. O que isso mudou na sua vida? O que isso fez de diferença para você? Tá bom? Um grande abraço, obrigada. Então me tira o medo que me faz